Fala galera, tudo bem? Então, esse vídeo de hoje não é para falar sobre política, é para falar sobre matemática. Tá rolando um vídeo aí no TikTok que mostra o percentual que cada candidato no segundo turno obteve por região. E a pessoa faz uma média aritmética entre esses percentuais e mostra que o candidato que foi derrotado teve um percentual maior do que aquele candidato que foi eleito. Mas será que isso está certo? Então a aula de hoje é sobre porcentagem. Quer saber como? Vem comigo. Então, gente, como eu tinha dito, eu vou colocar aí um trecho do vídeo e vamos fazer algumas considerações em cima do que está sendo mostrado, tá? Vamos pro vídeo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 31 de outubro. Saiu alguns dados interessantes aqui no site do G1, que foi a votação de cada candidato em cada região. Só que o interessante é que se você somar esses dados aqui, o Lula está atrás do Bolsonaro. Quer ver? Ó, vamos fazer um cálculo aqui rápido. Na região Nordeste ele teve 30,66. Na região Norte, 51,03. Na Sul, 61,84. Mas na Sudeste, 54,26. E no Centro-Oeste, 60,21. Dividindo por 5, que são as regiões do Brasil, dá 51,6. Vou fazer a do Lula aqui, vocês vão ver que não é mentira. A do Lula, 69,34, mais 48,97, mais 38,16, mais 45,74, mais 39,79. Dividindo por 5, que são as regiões do Brasil, 48,4 do Lula. Se você fizer a conta de 51,6 mais 48,4, 100% das urnas. Compartilha aí com a galera aí, vamos ver no que isso vai dar. Ou eles erraram feio aqui no site do G1, é o site do G1, ou então o TSE esqueceu de alterar nas regiões qual foi a votação nominal de cada um. Bem, gente, antes de mostrar qual é a incompatibilidade com os dados que foram apresentados no vídeo, vamos falar um pouquinho como funciona o sistema brasileiro nas eleições. Ainda existe muita gente que acredita naquela história de eu vou votar branco, vou votar nulo, e 50% da população a votar em branco ou em nulo, a eleição é cancelada. Gente, esquece isso, isso não está escrito em lugar algum. O sistema eleitoral ele trabalha com aqueles votos que são chamados de votos válidos. O que é um voto válido? É quando você pega o total de votos e você tira aqueles votos que foram em branco e aqueles votos que foram nulos. Quando você tira esses votos, o que sobra são aqueles votos válidos. Então para que serve essa história de voto branco e voto nulo? O voto em branco e o voto nulo só serve para medir a nível de estatística qual é o grau de insatisfação da população com aqueles candidatos que estão concorrendo ao cargo. Só serve para isso. Tá certo? O nosso sistema eleitoral, ele garante lá no artigo 211 que é considerado eleito o candidato mais votado que tiver obtido maioria absoluta de votos. Tá? Para isso, o que eles fazem? Eles excluem da apuração os votos brancos e os votos nulos. Uma outra fantasia que rola por aí também é que o voto branco e o nulo, se tiver mais da metade da população votando, anula o pleito. Gente, não anula pleito algum. Tá? Qual é a diferença, claro, então, entre voto nulo e voto anulado? Cara, você vota nulo quando você se recusa a escolher um candidato dentre aqueles que estão concorrendo. Tá? Você chega lá na urna, você bota um número qualquer. Esse número não existe. Então você está votando nulo. Bem, o que é um voto anulado? Voto anulado é aquele quando, por exemplo, o candidato ele tem algum problema na justiça, por exemplo.
Aí ele entra com um mandato de segurança e ele consegue ainda assim ser candidato. Se posteriormente esse cara for cassado, a candidatura dele, se ela for cassada, o seu voto então vai ser anulado. Deu para notar a diferença sutil entre o voto nulo e o voto anulado? Voto nulo é quando você não concorda com ninguém que está lá, e aí você vota num número qualquer. E anulado é aquele voto que, apesar do cara estar concorrendo naquele pleito, se por algum motivo o TSE cassar a candidatura dele, aquele voto não serve para nada. Esse é o voto anulado. Ok? E sim, no caso desses votos que forem anulados, o artigo 224 do nosso Código Eleitoral, ele diz o seguinte: se dentre os votos anulados, repara que eu falei anulados, eu não falei nulos ou brancos. Se aqueles votos anulados corresponderem a mais de 50% dos votos válidos, então você pode cancelar o pleito. É a única possibilidade que o Código do Tribunal Superior Eleitoral permite que haja uma nova eleição, um novo pleito naquele turno. Então, gente, conforme eu havia dito, hoje vamos falar um pouco sobre porcentagem e essa polêmica nas eleições. Bem, na verdade, gente, o que é a tal da porcentagem, né? Porcentagem é uma fração, tá? Cujo denominador é igual a 100. Por isso estamos de porcentagem. Eu sempre costumo falar de porcentagem e eu começo a explanação sempre fazendo uma pergunta que parece boba, mas que, na verdade, a gente acaba descobrindo que não é. O que você prefere? Ter 70% ou ter 30%? Bem, a resposta para essa pergunta deveria ser depende. Ué, Danilo, como assim depende? Amigo, depende, porque é 70% do que e 30% do que. Porque, por exemplo, quando eu falo o que é melhor, 70% ou 30%? E a resposta deveria ser de quê? Justamente porque você não sabe qual é o valor que você tem. Essa é a grande malandragem da porcentagem. Ah, mas eu não sei do que é. Então imagina que você tenha uma população, ou vamos falar em dinheiro, que todo mundo entende. Agora eu vou mudar a pergunta. O que é melhor? 70% de 200 ou 30% de 1 milhão? E aí é claro que a sua resposta agora vai mudar, né? Porque você sabe quanto custa 200 e você sabe quanto é 1 milhão. Então, o que é melhor agora, amigo? 70% de 200 ou 30% de 1 milhão? 30% de 1 milhão, né? E se você fizer a conta aqui, ó, como é que a gente calcula a porcentagem? 70% é 70 sobre 100. O D significa multiplicação, 200. Cortei 2 zeros em cima, cortei 2 zeros embaixo. 70 vezes 2, 140. 30% de 1 milhão é 30 sobre 100, que é o 30%. O D é multiplicação, 1 milhão. Tirei um zero daqui com um zero daqui, tirei um zero daqui com um zero daqui. Então, aqui, na verdade, sobrou 100 mil vezes 3, que dá 300 mil reais. Então, nesse caso, é muito melhor ter 30% a 70%. Então, gente, a primeira coisa que tem que se perguntar sobre percentuais é em cima de que valor você está calculando o percentual. O que está acontecendo naquela reportagem, ou melhor, o que está acontecendo naquele vídeo lá do TikTok, é que o rapaz está trabalhando com média aritmética entre os percentuais. E realmente, quando você calcula a média aritmética dos percentuais, acontece o que ele falou. O candidato derrotado fica com um percentual maior do que o candidato que foi eleito.
Cara, mas não é assim que a gente calcula. Cada região tem um determinado número de eleitores. Então, a gente não pode fazer a média aritmética do percentual. A média aritmética tem que ser feita em cima do valor absoluto. Então, você não pode simplesmente somar os percentuais, dividir pela quantidade de regiões e achar que aquele resultado está definindo a eleição. Não. Vamos ver o porquê? Então, esses dados aí, com esses gráficos, se vocês repararem aqui, eu não estou pegando de uma fonte qualquer, eu estou pegando justamente os dados do Tribunal Superior Eleitoral. Essas barras aí indicam quantos votos teve o candidato que foi eleito e o candidato que foi derrotado. No Centro-Oeste, o candidato eleito teve 4 milhões de votos. No Centro-Oeste, o candidato derrotado teve 5 milhões de votos. No Nordeste, o candidato eleito teve 23 milhões de votos e o candidato derrotado 10 milhões de votos. A disputa mais acirrada ela aconteceu na região Norte, onde foram 5 milhões de votos para cada. No Sudeste, o candidato derrotado teve 27 milhões de votos contra 23 do candidato eleito. No Sul, o candidato derrotado teve 11 milhões de votos contra 7 do candidato que foi eleito. Esses valores aí, gente, são valores aproximados, tá? Não são valores que condizem com a realidade, entre aspas. Ah, o cara teve 5 milhões de votos cravados? Não, ele pode ter tido 5 milhões 240 mil 325 votos, por exemplo. Tá? Então a gente bota aí um valor aproximado, 5 milhões para um, 4 milhões para outro. Isso no final dá uma margem de erro, que é justamente aquilo que a gente fala sobre margem de erro na eleição, 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Tá? A gente vai trabalhar somente com o valor inteiro, até para ficar mais fácil de entender como isso funciona. Então, aqui eu vou pegar 2 exemplos, tá? Vou pegar 2 regiões onde há um disparate maior de votos. Eu vou pegar, por exemplo, a região Nordeste, onde o candidato eleito venceu, e eu vou pegar, por exemplo, a gente pode escolher aqui entre a região Centro-Oeste, Sudeste, Sul, tanto faz. Vou pegar, por exemplo, a região Sudeste, onde o candidato eleito teve 23 milhões de votos e o candidato derrotado teve 27 milhões de votos. Então, olha só, se você pegar a região Nordeste, por esses dados aqui do TSE, houve um total de votos válidos de 23 mais 10, que é igual a 33 milhões de votos. Repara que o eixo Y aqui, ó, o eixo vertical, fala sobre milhões. Então, são 33 milhões de votos. Bem, como é que calcula-se a porcentagem disso? Bem, o candidato eleito ele teve 23 milhões, mas teve 23 de quantos? De 33. O candidato derrotado, ele obteve 10 em 33. Fazendo a conta aqui rapidamente na calculadora, ó, 23 dividido por 33 dá aproximadamente 70%, dá 69,70%. Aproximadamente. E o candidato derrotado, se você dividir 10 por 33, isso dá aproximadamente 30,30%. E que se você somar esses dois valores, vai dar exatamente 100% dos votos na região Nordeste. Se você for agora para a região Sudeste, vou fazer aqui de outra cor, vou fazer de verde. Na região Sudeste, nós tivemos 23 milhões, mais os 27 milhões do outro candidato, 50 milhões de votos. E aí, quando você calcula aqui na região Nordeste, na região Sudeste, o candidato eleito
ele teve 23 em 50 milhões, 23 sobre 50, e o candidato derrotado ele teve 27 em 50. Se você divide 23 por 50, você tem 46%. E se você divide 27 por 50, você tem 54%. E, novamente, somando, me totaliza 100% dos votos. Então, você repara que esses percentuais eles vão variar de acordo com a quantidade de eleitores por região. Então, você não pode simplesmente fazer a média aritmética dos percentuais para descobrir quem foi que venceu a eleição. Por quê? Porque cada região do nosso país tem uma quantidade de eleitores e tem uma característica. Tá? Então, muito cuidado na hora de divulgar esse tipo de informação, porque é uma informação falsa. Você não pode simplesmente calcular a média aritmética entre os percentuais. Você tem que pegar o total desses votos válidos, somar todos os votos válidos que cada candidato teve em cada região e dividir isso pelo total de votos. Total de votos é o total de que todas as pessoas votaram. Tá? E aí você consegue definir quem foi o candidato vencedor e quem foi o candidato que perdeu. Tá certo, gente? Espero ter ajudado a desmistificar essa lenda toda aí que existe sobre voto branco, voto válido, voto nulo, voto anulado, abstenção, tá? E um pouco sobre as porcentagens e o porquê que as porcentagens variam de acordo com a quantidade de eleitores que você tem em cada região, né? Foi o exemplo que eu dei lá no início. O que é melhor, ter 30% de 200, ou melhor, ter 30% de 1 milhão ou 70% de 200? Tá? Então, cuidado com as porcentagens, porque elas são muito úteis e podem nos levar ao erro, nos induzir ao erro, ok? Gente, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, tá? Nosso canal Aprendendo a Tal da Matemática com o professor Danilo, que é quem vos fala. Tá bom? Até o próximo vídeo e um grande abraço.